Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, nesse vídeo, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem, uma palavra, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. Quero te agradecer, você que está aqui comigo já há algum tempo. Muito obrigada. Passamos um ano aí, 2024. Estamos chegando no finalzinho. Hoje é dia 17 de dezembro de 2024. E estamos chegando no final desse ano e já indo para o ano de 2025. E com certeza você já deve estar pensando aí, feito o seu balanço do ano. Eu espero que tenha sido um ano abençoado, um ano de muito aprendizado. Assim foi o meu ano. Foi um ano aí de algumas conquistas, de muito aprendizado. Deus tem aberto a minha visão para algumas coisas, tem feito uma transformação espiritual na minha vida e hoje eu consigo enxergá-la de outra forma. E eu sou muito grata a Deus por isso. E à medida que eu tenho aprendido com os meus erros, com as minhas quedas, eu trago para vocês aí, para que o Senhor venha mudar a sua história também. E como você viu aí nesse título, como quebrar o sistema religioso e ver mudanças concretas em nossas vidas em 2025. Já parou para pensar nisso? Você acredita que por termos muitas crenças limitantes, isso impede um crescimento espiritual, uma transformação na nossa história? Já falei para vocês aí que eu, quando nasci, meus pais já eram cristãos, então eu cresci dentro da igreja. Depois na minha vida de adolescente também estava ali, junto com meus pais, indo na igreja. Aos 12 anos eu parei de ir para a igreja porque meu pai parou por situações que ele passou dentro da igreja. Então vivi muito esse lado religioso. E quando eu cheguei na fase adulta, eu voltei para o Senhor com 18 anos, foi quando eu me casei, depois tive meus filhos e vivia dentro de uma igreja ali, de uma forma religiosa, cumpria todos os rituais, estava na igreja todos os dias, mas eu não conhecia quem era Deus. Por incrível que pareça, eu, claro, tive esse lado muito bom que meu pai, ele era servo do Senhor e ele teve muitas experiências, muitos testemunhos lindos, sabe? Que ele contava para nós, porque o meu pai acreditava que Deus era somente o lado espiritual. Mas o lado espiritual é o mais importante, mas tem todas as outras áreas também. Nós somos corpo, alma e espírito. Então tem o lado espiritual que é o principal, como diz a sua palavra, Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus deixou bem claro, existem as demais coisas. E essas demais coisas vão atender o quê? O nosso corpo físico. Porque nós vivemos aqui na Terra. E como eu disse para vocês, nós não somos anjos, somos pessoas humanas, pessoas que precisam de todas as outras coisas que outras pessoas que não servem a Deus também precisam. Somos seres humanos, nós precisamos ter o discernimento para viver as coisas de forma correta. Nós temos que ter o equilíbrio. O que agrada a Deus é o equilíbrio. Deus nem quer que você seja tanto lá em cima, uma santidade em pessoa, porque tem pessoas que chegam no extremo da santidade que ela começa a olhar para as outras como pecadores, e ela só está naquele patamar da santidade. Então fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano não deve fazer isso, porque isso eu não faço, porque eu tenho uma intimidade com Deus, porque eu quando eu oro, porque quando eu falo. Então nós chegamos num extremo e isso não agrada a Deus. Para você ter uma noção, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos Moisés está ali servindo a Deus, cumprindo ali o seu chamado, guiando aquele povo, tirou aquele povo do Egito, está guiando ali no deserto e eles viveram milagres tremendos. Moisés tocou na rocha e saiu água da rocha. Moisés apontou ali para o mar e o mar se abriu e diversos milagres foram acontecendo, sem contar os 10 milagres que aconteceram ali no Egito com Moisés. Então imagina essa situação, chega um determinado momento que Moisés está se sentindo o máximo. Imagina, ele fala, as coisas acontecem, ele toca, as coisas acontecem. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por causa de um ato que Moisés cometeu, ele perdeu o direito de viver as promessas do Senhor ali na terra prometida. Chegou um determinado momento que Deus falou para ele, não era para ele tocar na rocha, era para ele apenas falar, profetizar ali e ia sair água da rocha, mas ele pegou, como ele sempre fazia, eu sempre tocava, as coisas aconteciam, ele não deu ouvido ao que Deus disse e ele tocou ali naquela rocha. E o Senhor aborreceu, e o Senhor não gostou da situação. E Deus falou para ele, olha, você vai guiar o povo até a terra prometida, mas você não vai entrar, porque você me desobedeceu. Por que Deus fez isso? Porque ele era ruim? Não, para mostrar para ele que, olha,
tudo que tem acontecido, todos os milagres que aconteceram, sou eu quem faço. Você é apenas um canal, você é apenas uma pessoa que eu tenho usado para esse propósito. Mas isso não pode entrar no seu coração. Você não é um semideus. Foi isso que deixou ali um ensinamento para nós. Então, muitas vezes o nosso Deus começa a nos usar e nós começamos a achar que nós que somos o tal. Eu vi ontem o pastor Léo Martini, acho que é esse o nome dele, Léo Martini, falando ali comentando esse caso. Ele falou que chegou um momento na vida dele que onde ele chegava, Deus começou a querer usar, transformar a história dele, usá-lo no propósito, e onde ele chegava a pessoa caía endemoniada. Ele ia para um lugar, a pessoa manifestava. Só dele chegar, ele disse que ele começou a se sentir o tal. Nós somos humanos, gente. Começou a sentir, meu Deus, né? Que poder que eu tenho, onde eu chego, as coisas acontecem. E aí Deus teve que Deus permitiu ele passar por um processo para que ele pudesse entender que ele não era nada. Ele mesmo contando isso. Deus permitiu ele passar por um processo para que ele pudesse entender que ele não era nada. Ele é apenas um servo. Deus estava fazendo, Deus estava usando. E nós vemos aí outras pessoas, como Davi. Davi sempre reconhecia que ele ganhava as guerras, que ele era o tal, ele chegava com aqueles homens que eram poderosos, tinham poder. Eles chegavam ali, destruíam, tomava posse, ele vencia as guerras, mas Davi nunca deixou isso entrar no seu coração. Davi sabia que ele não era o tal, que ele não era o todo-poderoso, que ele vencia as guerras, que ele vencia as batalhas, porque ele tinha o Deus dos exércitos junto com ele. E essa é a diferença. E é isso que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Nós precisamos entender que se não for Deus em nossas vidas, nós não somos nada. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus é o Deus supremo, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra. E tudo está nas mãos dEle. Então, se Ele permitir que nós passamos por um processo, a qual Ele vai nos levar para um patamar maior. Às vezes, Deus escolhe determinadas pessoas para prosperar e para estar em evidência. Faz essa pessoa se tornar famosa. Faz essa pessoa estar num patamar sentado entre os príncipes, entre os reis. Mas essa pessoa não pode deixar que isso entre no seu coração. Essa pessoa não pode pensar que é ela o cara, que é ela a pessoa extrema, poderosa, potente. Se não for o nosso Deus em nossas vidas, nós não somos nada. Então, muitas vezes Deus quer mudar a sua história, quer transformar a sua vida, mas Ele está permitindo você passar por um processo, porque Ele quer que você entenda isso. Que o que Ele vai fazer na sua vida, é Ele que está fazendo. Que chegar nas suas mãos, foi Ele que permitiu. Que isso não venha subir a nossa mente. Que isso não venha entrar no nosso coração. Então, nós precisamos entender que há crenças limitantes que nos impedem de crescer. Porque nós vivemos muitos anos dentro de uma igreja, é o meu caso. Eu cresci, os meus pais, como eu disse, meu pai era muito usado na presença do Senhor. Ele orava, Deus curava, ele expulsava demônios. Eu cresci nessa época que a igreja buscava tanto a Deus que quando uma pessoa chegava lá demoniada, ela se manifestava. Hoje é muito raro ver isso, não é verdade? Nós vemos na nossa igreja, hoje é só um oba-oba, E canta pra lá, e canta pra cá, e tudo é lindo. Deus vai fazer maravilhas, Deus vai mudar a sua história. Eu vejo chave de carro, chave de casa, e nós ficamos buscando as coisas daqui da terra. É isso que Deus não se agrada. Deus não quer que você seja abençoado, que você cresça, que você prospere. Deus quer que você cresça, que você prospere, mas você precisa entender que nós temos que buscar primeiro as coisas dos céus. Precisamos buscar as coisas de Deus. Precisamos ensinar o povo a servir a Deus. Precisamos mostrar para o povo que há um mundo espiritual. Que Satanás não está brincando. Satanás está ceifando vidas a todo momento. Gente, antigamente a gente não via falar que um pastor, Eu não posso ficar falando isso aqui porque senão o YouTube não aceita. Que um pastor colocou as mãos sobre ele e ele não está mais entre nós. Que uma irmã que servia a Deus, aconteceu a mesma situação. Era muito difícil ver isso. Porque nós sabemos que isso não agrada a Deus. Mas hoje isso tem acontecido no nosso meio. E por quê? Porque Satanás está agindo. Como nós não buscamos as coisas de Deus, conhecer o que está na palavra dele, conhecer quem é o verdadeiro Deus, o que ele se agrada, o que nós temos que fazer para agradá-lo. Nós não conhecemos saber quem é o nosso inimigo, que é Satanás, como que ele trabalha, como que ele age.
a palavra diz o quê? Que ele é astuto. Ele é astuto. Ele vai trabalhar na sua vida procurando ver os seus momentos, a sua fraqueza, procurando ver o que é que te tira do eixo. Ele vai trabalhar dessa forma, de uma forma sorrateira. Eu já disse para vocês, Satanás não se apresenta para nós, como nós vemos essa figura, né? Vou colocar aqui, com chifre e com esse garfo na mão. Porque se fosse dessa forma, nós sairíamos correndo. Nós nunca faríamos nada para agradá-lo, mas ele vem de uma forma sutil. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele é astuto. Às vezes você está pedindo algo ao Senhor e ele ouve a sua oração, ele vai trabalhar trazendo para você um prato. Se você não tiver o discernimento espiritual, você cai. Então onde nós vamos buscar isso? Na presença do Senhor. Buscando conhecimento, deixando de ser religioso. Mas buscando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a alma e de todo o espírito, como diz a sua palavra. Então para 2025 nós temos que nos posicionar. Eu lembro que eu vivi um tempo na minha vida, como eu estava dizendo, eu cresci, né? Depois tornei uma adolescente, com 12 anos eu parei de ir para a igreja e com 18 eu voltei. E eu comecei a servir ao Senhor de uma forma religiosa. Eu cumpria rituais, como eu tenho dito para vocês, rituais esses que são válidos na presença do Senhor, mas quando nós fazemos de toda a nossa alma e todo o nosso espírito. Quando nós não fazemos somente para agradar a homens. Então eu lembro que eu vivi um período da minha vida por falta de sabedoria, porque eu não conhecia a Deus, cumprindo rituais, procurando agradar líderes, procurando agradar homens. Homens, quando eu falo, é homens e mulheres. Aquelas pessoas que estavam liderando aquela situação. E eu lembro que as pessoas me criticavam, eu não entendia por quê. Falava que eu não tinha responsabilidade, falava que eu não servia a Deus direito, porque eu tinha que estar cumprindo tudo ali para que eu pudesse ser aceita. E teve um período da minha vida que eu comecei a fazer tudo para agradar aquelas pessoas, porque eu queria ser aceita, gente. Nós seres humanos, nós vemos aí, nós sempre queremos estar fazendo parte de grupos, né? Sendo aceito, é normal do ser humano, tá, gente? Nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, mas isso é normal. Então, claro, eu estava ali naquele lugar, né? As pessoas tinham aquelas pessoas a qual eles tratavam bem, tratavam com amor. Eu sempre fui muito aquela situação, aquela pessoa que a pessoa despreza, a pessoa humilha, não é aceita, sabe? Não é convidada para as coisas. Sempre foi dessa forma. Eu não estou querendo mostrar para você, coitadinha, não, mas era um período. Por que aconteceu isso comigo? Porque Satanás já tinha me sondado e ele sabia o que me machucava. Eu tinha em mim essa situação, eu não sabia a minha identidade. Eu não sabia quem eu era em Cristo Jesus. Eu não me valorizava. Eu queria ser aceita. Eu queria que as pessoas me tratassem bem. E quando a pessoa me tratava mal, aquilo magoava o meu coração, aquilo me entristecia. Eu ficava cabisbaixa. Então, o Satanás sabia o que me magoava. Então, ele usava pessoas. Como eu digo para vocês, Satanás usa pessoas, usa situações. Ele te sonda, ele sabe o que te faz bem. Ele sabe o que te deixa triste. E ele vai procurar fazer aquilo que te desagrada, para te ver mal. Então as pessoas me tratavam dessa forma. E eu queria ser aceita. Então eu comecei a fazer coisas para agradar aquelas pessoas, mas eu não conseguia ser aceita por aquelas pessoas. Então eu lembro que eu fazia parte do andamento da igreja, eu já fui dirigente de oração, já fui regente das irmãs, eu procurava estar fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Pai, mas tudo que eu fazia, as pessoas criticavam. Tudo que eu fazia, as pessoas falavam alguma coisa. E aquilo ia entristecer no meu coração. E eu lembro que, às vezes, eu ia no domingo. Ai, gente, eu vivia dentro da igreja, pra falar a verdade. Eu ia no domingo, aí eu não ia na doutrina. Então, vinha o irmão lá, porque não veio na doutrina, não sei o quê. Aí eu comecei a ir no domingo, também ia na doutrina. Aí na quarta eu não ia. Não, porque não veio na quarta, que é ciclo de oração, que é não sei o quê. Aí eu passei a ir na doutrina, no domingo, na quarta, mas não ia na quinta. Aí falava, não vem no culto da quinta, porque não sei o quê. Porque não tem responsabilidade, porque faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Aí eu falei, meu Deus, então eu preciso ir em todos os cultos. E eu lembro de um período na minha vida, é um testemunho, mas para vocês entenderem que ser religioso não muda a vida de ninguém, gente. Se você for procurar agradar pessoas, você não vai agradar a Deus. Então eu lembro que eu comecei a ir em todos os cultos. Comecei a participar de tudo. Comecei a me envolver em tudo. E mesmo assim as pessoas criticavam. E eu lembro que chegou num determinado momento que eu ia no domingo, na segunda, na quarta, na quinta, no sábado. Participava de tudo. Em determinado dia estou lá na igreja, alguém sobe ali naquele púlpito e diz: tem pessoas aqui que participam de tudo, vem todos os dias na igreja, mas só Deus sabe o que ela faz lá fora. Naquela hora eu fiquei assim indignada. Naquela hora eu falei, meu Deus, não é possível. O Espírito Santo me disse claramente,
Não tente agradar pessoas, você não vai conseguir. Tente agradar somente a mim, que cuido de ti. Então, naquele momento, eu entendi que agradar pessoas não vai me fazer me sentir bem. Que eu não vou conseguir agradar todo mundo, porque são pessoas humanas, não é verdade? Então, fulano gosta disso, ciclano gosta daquilo, cada um tem seu gosto, cada um tem sua maneira, cada um tem a sua vida, a sua vivência, então você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, o que você precisa fazer? Primeiramente, agradar a Deus, buscar conhecê-lo, buscar saber o que realmente lhe agrada, conhecer quem é seu inimigo, como Satanás age, e te conhecer, saber o que te faz bem, saber o que faz bem para sua alma, né? Saber quem é você em Cristo Jesus. E foi isso que eu comecei a fazer. A partir daquele momento, eu comecei a dar um novo rumo para minha vida. A partir daquele momento eu comecei a falar: Deus, eis-me aqui na tua presença, eu preciso te conhecer, eu quero ver uma mudança na minha história. Eu nasci, meus pais eram cristãos, meus pais viviam na prova, meus pais viviam na escassez, na miséria e serviam a Deus. Eu cresci na miséria, eu me tornei uma adolescente, depois uma adulta, e na minha casa, quando eu já tinha minha casa, meus filhos, era uma miséria, era uma destruição, era desprezo, era humilhações, era o que eu vivia. E era religiosa. E cumpria rituais, e estava todo dia na igreja, mas não via transformação na minha vida. E aí eu começo a pedir ao Senhor para que Ele pudesse me mostrar o que eu deveria fazer, como servi-lo de maneira correta. E o Senhor começou a falar: você precisa me conhecer, leia a palavra, conheça quem eu sou, conheça o que me agrada, conheça quem é seu inimigo, Satanás, como ele trabalha. Se posicione, deixa aquilo que não me agrada, deixa de fazer coisas que me aborrecem. Deixa de fazer coisas que abrem brecha para Satanás trabalhar na sua vida. E eu comecei a me posicionar. Eu comecei a ver aquilo que estava desagradando a Deus na minha vida. Não eram tantos pecados, coisas que vocês estão imaginando, não. Era apenas posicionamento. Como buscar Deus? Imagina a situação da minha vida que eu cresci na presença do Senhor, me tornei uma adulta e eu não sabia o que era devocional. Eu lembro que quando começou essa... fulano de tal tem que fazer devocional, temos que fazer devocional. Eu falei: gente, o que é devocional? Eu não sabia o que era devocional. Quando eu fui entender o que era, que muitas pessoas fazem, e hoje eu faço isso também, é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer na Terra. Então eu me levanto pela manhã, o primeiro momento meu é na presença do Senhor, é lendo a palavra, é conhecendo quem é Deus. Depois eu faço uma oração. Depois eu adoro a Deus. Então eu entrego o meu primeiro momento para o Senhor, o meu devocional a Deus. Hoje Ele é primeiro lugar na minha vida. Hoje eu procuro agradar a Deus. Então hoje eu não estou mais preocupada se A ou B gosta do meu jeito, do jeito de falar, se aprova a minha maneira de ser. A minha preocupação é: Deus, o que eu estou fazendo está te agradando? Deus, eu estou no centro da sua vontade? Essa é a minha preocupação hoje. E as coisas se tornaram mais leves para mim. Na época da religiosidade, eu carregava um peso nas costas, né? Eu vivia ali manipulada por pessoas. Você tem que andar assim, falar dessa forma, se vestir desse jeito, se comportar dessa forma, para ser aceita aqui por nós. Então, quando eu passei a agradar a Deus, a buscar o que realmente lhe agradava, as coisas começaram a andar na minha vida, as coisas começaram a ser transformadas. Eu tive um momento aí difícil, gente. Para vocês terem uma noção, Satanás entrou na minha vida, tanto destruiu minha vida espiritual, porque eu ia para a igreja, voltava, ia para a igreja, me sentia um vazio tão grande dentro do meu coração, não conseguia ter esse real encontro com Deus, vivia de uma forma superficial, né? Era apenas religiosa. Então a religiosidade, ela oprime, a religiosidade te deixa cega, te deixa dentro de um quadrado e você não consegue viver as promessas de Deus. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo disse para os religiosos: vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar. O religioso faz isso. Ele não entra, ele não será salvo ou não viverá as promessas do Senhor e também não deixa que você viva. Vive com aquela carga pesada, aquela coisa, sabe, maçante, é infeliz e quer que você viva da mesma forma. Então seja livre em Cristo Jesus. Comece a andar conforme a vontade de Deus. Olha só o que está na palavra dele para que você possa colocar em prática agora no ano de 2025. Não se preocupe com isso, mas nós pensamos mais de novo, né? Porque isso é um ritual também, né, gente? Todo ano é a mesma forma. Nós chegamos no final do ano, fazemos um balanço da nossa vida e começamos a pensar: não, o ano de 2025 eu já tenho pensado nisso, já tenho me programado. O ano de 2025 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso.
eu vou viver as promessas do Senhor. Que bom que nós estamos pensando nisso. Isso é sinal que estamos vivos, estamos vivendo ainda, gente. Vamos viver o melhor de Deus. Então não é tarde para você começar a andar na presença do Senhor. Não é tarde para você deixar as crenças limitantes, deixar a religiosidade de lado e viver as promessas do Pai. Deus quer que você viva isso. Deus quer mudar a sua história, mas Ele conta contigo. Ele não fará nada se você não se posicionar. Nós precisamos entender isso. Olha só o que diz a palavra de Deus, eu vou deixar para vocês, para não ficar somente nas minhas palavras. É 2 Crônicas, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa palavra foi falada para Salomão. Salomão tinha acabado de fazer a casa de Deus, isso tinha agradado o coração de Deus, fez uma casa linda, com tudo do bom e do melhor, com todas as riquezas dessa terra, deixou aquele lugar lindo, porque naquela época o nosso Deus se apresentava em lugares, né? Não é como hoje. Hoje o nosso Deus se apresenta no nosso coração, através do bom Consolador Espírito Santo, através do que Jesus fez por nós, né? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos deu direito a essa ligação direta novamente com o Pai. E hoje nós temos acesso livre ao Pai. Nós não precisamos de sacerdote para levar o nosso sacrifício. Nós não precisamos ir num lugar que Deus estará, né? Nós vamos na casa de Deus, na igreja, para se reunir com nossos irmãos, para participar da ceia, para aprender uma palavra, para ouvir um testemunho, algo que vai edificar nossas vidas. Mas nós não temos no nosso coração que Deus está somente lá na igreja. Deus está conosco. A palavra do Senhor diz o quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Então Deus, você pode fazer aí um culto no seu lar, que é maravilhoso, que é válido. Tempos antigos aí, nós fazíamos muito isso, meus pais faziam isso. Hoje tem a célula, né? Que seriam para nós os cultos que nós fazíamos nas casas, na casa dos nossos irmãos. Eram cultos maravilhosos. Às vezes a presença de Deus era tão nítida naquele lugar, até maior do que quando estávamos na igreja. Porque às vezes na igreja ficamos só cumprindo rituais. Hoje é o culto, aí nós vamos naquela ritual. Hoje é culto, tem que ir, não posso faltar. Se eu faltar, o irmão vai reclamar. Se eu faltar, o irmão vai jogar uma indireta. Eu tenho que ir para a igreja. Quantas vezes eu fui para a igreja assim? Na época da religiosidade. Então tem que ir, senão a irmã vai falar. Aí eu ia para a igreja, chega lá e canta 3 hinos. Aí eu vou a palavra, canta 3 hinos. Aí o grupo canta aqui, canta lá, canta colar. Depois vem uma irmã, conta uma palavra e vem para casa. Vazio, desanimado, muitas vezes entristecida. Porque às vezes eu vi uma palavra lá que era uma indireta. Na minha época tinha muito isso. E voltava pior para casa. E eu falava, meu Deus, não é possível. Todo dia eu estou na igreja e as coisas não mudam. Quantas vezes eu me levantava pela manhã, reclamando da vida, estava triste. A palavra do Senhor diz o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. Dentro do meu coração tinha o quê? Amargura, tristeza. Eu vivia um tempo tão triste, gente, você não tem noção. Então, o que saía da minha boca eram palavras para maldizer, para reclamar. Profetizavam mal o dia inteiro na minha casa. Para mim não ia dar certo. Eu estou cansada disso. Se eu pudesse, eu sumia. E depois, quando chegava no horário do culto, eu tomava meu banho, arrumava meus filhos e ia para a igreja. Porque eu pensava, eu tenho que estar na igreja. Tinham me ensinado, você tem que vir na igreja todo dia. Você tem que estar aqui na igreja todo dia. Você tem que cumprir todos esses rituais. Você não pode usar isso, não pode usar aquilo. Não pode vestir isso. E eu ia cumprindo todos os rituais, mas uma vida escassa. O de Satanás tinha lugar para trabalhar. E trabalhou. E destruiu minha vida. Por quê? Porque era religiosa. Então, quando nós somos religiosos, religiosidade não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida? Vivemos a palavra de Deus. Servimos ao nosso Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito. E aí você vai colocar em prática a palavra. Para nós, como está bem claro, aqui nessa palavra, como eu estava dizendo, Salomão havia terminado a casa de Deus, Deus estava muito feliz com aquilo, mas Deus estava aborrecido com o povo. O povo de Israel estava servindo outros deuses. O povo de Israel estava vivendo em pecado, estava fazendo coisas abomináveis ao Senhor. Então, tinha um lado bom ali, a casa de Deus, onde Deus estaria ali se manifestando, porque era daquela forma naquele tempo, antes de Jesus. E ele queria que o povo fosse feliz, ele queria que o povo vivesse as promessas. Então ele disse, bem claro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se desviar dos seus maus caminhos. Então tá a receita para nós aqui.
Que em 2025 possamos fazer isso, colocar essa palavra em prática. Observa aí, faz uma análise da sua vida, vê o que você viveu esse ano, em 2024. Se foi um ano próspero, um ano de bênçãos, um ano de conhecimento espiritual, de crescimento, continue o ano em 2025. Se foi um ano que você viveu coisas que não te agradou, está passando por situações ainda que está te aborrecendo, então é um novo tempo para você. É um tempo que Deus nos traz, 2025, e só vai haver uma mudança se eu tiver novas atitudes. Se for apenas palavras ao vento, não vão acontecer coisas novas em nossas vidas. Nós temos que nos posicionar perante o Senhor. Então é um tempo aí de fazermos um balanço, ver aquilo que agrada a Deus, continua fazendo, aquilo que desagrada a Deus, deixe de lado. Procure agradar a Deus, procure fazer aquilo que também te agrada, que faz bem para você, né? Muitas vezes ficamos agradando pessoas, procurando reconhecimento em pessoas, isso não vai acontecer. Pode ser que alguém venha reconhecer, pode ser que alguém venha te agradar, fazer aquilo que vai agradar o seu coração, mas pode ser que não. E aí? Se você for baseado por aquilo que as pessoas acham e pensam a seu respeito, a sua vida não vai ter crescimento. Porque é impossível você agradar todo mundo. Mas agradar a Deus é mais fácil. Entende? Outra palavra que eu vou deixar para vocês está em Salmos 37, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, Deus quer mudar a sua história. Então, tá aqui para você a receita. Agrada-te do Senhor teu Deus. Como eu vou agradar a Deus? Eu preciso entender o que lhe agrada. Eu preciso conhecer quem é Deus através da leitura na palavra, através de ouvir homens e mulheres de Deus que conhecem o Senhor, que já teve experiência, testemunho, coisas que vão edificar a sua vida. Amém? Deixe de lado aquilo que desagrada a Deus. Às vezes você está aí presa, uma coisa que tem tirado muito nós do caminho da presença de Deus é redes sociais, celular, né? Está ali o tempo todo vendo o que aconteceu na vida do artista, na vida de fulano, de ciclano, comparando a nossa vida com a vida do outro. Às vezes não conseguimos ser felizes com o pouco que Deus tem nos dado. A palavra do Senhor deixa bem claro: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, nós não conseguimos ser fiel no pouco que Deus tem nos dado. Por que nós não conseguimos ser fiel no pouco? Porque o nosso pouco, nós comparamos com o muito de outra pessoa. E aí nós queremos viver o muito da outra pessoa. Mas aquela pessoa que chegou no muito, também viveu o pouco. Entende? Então você precisa entender isso. Deus está trabalhando na sua vida. Talvez esse ano de 2024 não foi aquilo tudo que você desejava. Talvez você não conquistou aquilo que você sonhava, mas Deus já está trabalhando na sua vida. É o que eu tenho visto na minha. Eu tenho visto um andamento, principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Houve uma grande mudança, sabe, dentro de mim. A visão foi aberta, novos conhecimentos Deus me trouxe. Mas muitas vezes nós conseguimos dar valor àquilo que nós estamos recebendo de Deus. E no que diz respeito aí ao mundo físico, que nós também queremos vencer, nós também temos sonhos, projetos a realizar. Às vezes olhamos a bênção do Senhor que Deus já tem dado. É pouquinho, mas do pouco Deus faz muito. Então vamos aprender a agradecer a Deus por esse pouco. Vamos ser gratos, vamos ser fiel a Ele. Vamos aprender a cuidar dos nossos e da obra do Senhor, mesmo com o pouquinho que nós temos. Muitas vezes pensamos assim: nós somos roubados por Satanás. Nós comparamos, eu estava vendo aí um vídeo de uma pessoa, a Mayara Card. Ela estava mostrando ali a casa dela, né? Que ela já morava numa casa maravilhosa, linda, né? E Deus preparou agora dela ir para uma casa melhor que aquela. Casa não, né, gente? Uma mansão. Tava vendo ali, falei: que coisa linda. E aí eu tava lembrando que alguns meses passados aí, no ano de 2024, se você acompanha ela, se não acompanhou, dá uma olhada lá. Ela lembra que teve aquela situação no Rio Grande do Sul? Ela pegou e, junto com seu esposo, abençoou muitas vidas. Mulheres que ficaram aí sem suas casas, sem seu marido, apenas com seus filhos. Pessoas que estavam em lugares terríveis, né? Porque perderam seus lares. Ela deu casa para essas pessoas. Ela não deu só a casa, ela deu a casa, colocou móveis, deu uma vida abençoada, mudou a história dessas pessoas. Deu o seu melhor. E com certeza não foi para aparecer, porque as pessoas falam: foi para aparecer, não sei o quê. Não, gente, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Então, sabe o que a palavra diz? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo terá treva. Então,
você precisa entender como você vê essas coisas. Eu vejo lá pessoas não criticando, não, porque você devia fazer isso, tá fazendo para se aparecer, porque assim, se você fizer, as pessoas falam que tá fazendo para aparecer, se você não fizer, as pessoas criticam porque não tá fazendo, e é isso que eu tô te falando, por isso você não procure agradar pessoas, não vai conseguir, tá? O próprio Jesus Cristo, ele não conseguiu agradar todo mundo, né? É uma coisa tão aí que todas as pessoas falam, que parece um clichê, né, como dizem, mas é a realidade. Então, voltando para isso, olha que coisa linda, eu consegui ver o milagre de Deus nesse negócio. Ela cuidou com Deus é dessa forma, gente. Toda vez que você faz a obra de Deus, toda vez que você abre seu coração para atender o chamado, para ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? Ele te fala, faça tal coisa. Às vezes eu vejo testemunho de pessoas, eu já vivi isso também, você tem aquele pouquinho, Deus fala, pega isso aqui e dá para determinada pessoa. Às vezes você até rebate, mas Deus, isso aqui eu preciso, né? Eu estou planejando fazer tal coisa. Pega isso e entrega. E a pessoa obedece, e ela vai lá e entrega. Sabe o que Deus faz? Faz maior do que aquilo que você estava almejando. Quantos testemunhos nós temos visto assim? E foi isso que aconteceu na vida dela. E achei tão interessante que ela estava ali mostrando a casa, né? Que ela vai morar agora. Linda, linda, né? Nossa, algo assim que a gente não consegue nem alcançar. Compramos essa mansão de 40 milhões, meu amor. Vida nova, casa nova. E a gente quer mostrar essa vida nova pra vocês. Essa é a nossa casa nova, a gente comprou essa casa. Porque nós vivemos uma vida tão diferente, né, gente? É outro mundo, né? Mas amém, Deus sabe de todas as coisas. Mas o interessante é que ela fez, ela plantou e agora está colhendo. Entende? Ela nem estava pensando nisso, ela contou testemunho. Ela mora ali na casa dela, que é uma mansão, junto com seu marido, e o esposo dela estava falando que para ele estava longe, porque a empresa deles, os negócios deles ficam ali, né, em Alphaville. Eles moram, acho que é Palinheiros, acho que é isso. E aí era 1h30 para ir e voltar todo dia. E eles precisavam morar perto, estavam com esse desejo. E aí Deus preparou essa situação dessa casa, dessa mansão, né? E olha que coisa incrível, diz que quando eles compraram a casa, quando eles compraram essa mansão, um amigo deles perguntou se eles estavam vendendo uma casa, e eles estavam querendo vender a casa deles, em Palinheiros, acho que é isso, gente, eu não sei direito o nome, depois eu coloco aqui. E aí, olha só, como que Deus cuidou de tudo, gente, como Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Deus não faz só na vida deles coisas grandes, mas faz nas nossas vidas também. Quantos milagres, quantos testemunhos que nós já não vivemos, não é verdade? E é dessa forma. Então, para cada um, Deus vai dar uma medida, mas dentro daquilo que cabe a nós. Nós estamos aí aprendendo, crescendo. Deus tem algo grande para nós? Tem. Mas nós temos que estar apto a receber essas bênçãos. Por isso que Deus permite nós passarmos por determinadas situações. Para que Ele venha nos moldar e para que nós possamos estar aptos a receber as bênçãos do Senhor. Então, quando nós vemos uma grandeza dessa acontecendo na vida de uma irmã, na vida de um irmão, vamos agradecer e glorificar o Senhor. Vamos fazer com que isso venha aumentar a nossa fé. Não vamos olhar com o olhar mau. Eu vi outra situação dela, né, que ela estava ali mostrando a decoração de Natal na casa dela. Bom, eu gosto, né, eu amo Natal, eu já sei, né, porque Jesus não nasceu no dia 25, eu já sei disso, gente. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas ele nasceu. Conforme estudos, já ouvi alguém dizer que pode ser que Deus tenha nascido entre junho e julho, tá? Mas não é certo, ninguém sabe quando foi que Jesus nasceu. Mas o fato é que Jesus nasceu. Então escolheram o dia 25 de dezembro para comemorar isso. Vamos comemorar. Qual o problema? Você não vai ficar nem mais crente e nem menos crente por causa disso, tá? Então alguns religiosos, porque não pode ter árvore de Natal, porque não pode ter luzinha, porque árvore de Natal significa não sei o quê. Tá bom, gente. Aquelas pessoas que fizeram isso, eles estavam com esse planejamento, estavam com isso no seu coração. Nós temos um ano, né, que nós trabalhamos, corremos, fazemos, acontecemos e deixamos dezembro. Tem o lado comercial, nós sabemos de tudo isso, onde vai movimentar aí o lado comercial, os presentes, as coisas que nós gastamos na ceia de Natal, reforma na nossa casa, vai movimentar o comércio, vai movimentar aí, né, o lado financeiro do país, e isso é bom. Então escolheram aí para dezembro. Aí tem 13º, tem tudo junto, tá? Então tem esse lado aí que nós sabemos. Mas tem o lado espiritual.
As igrejas aí muitas vezes separam um momento, né, para estar reunindo com os irmãos, fazendo uma confraternização. Então teremos confraternizações, né, nas empresas, nas igrejas, nos nossos lares, e isso é algo bom, reunir a família. Então eu estava vendo ali ela mostrando a decoração de Natal, né, lindo, de acordo com as condições financeiras que Deus deu para ela, que ela correu atrás, que ela trabalhou. E aí já vem as críticas, não, porque poderia pegar esse dinheiro para usar, para ajudar as pessoas que não têm condições. Aí vem a pergunta, você está fazendo isso? Ah não, eu não estou fazendo porque eu tenho pouco. Mas minha filha, meu filho, se você não está fazendo isso com o pouco que você tem, você não vai fazer com muito. Não é isso que a palavra diz? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei? Se você não está sendo fiel no pouco, se você não tem abençoado o teu próximo com o pouco que você tem, no muito você não fará. Então é isso, por isso que Deus dá para cada um de acordo com aquilo que ele vê que é possível. Ele conhece cada filho que ele tem, entende? Então, que essa palavra venha entrar no seu coração e produzir uma transformação. Que em 2025 seja um ano de bênção, de vitória, de prosperidade em todas as áreas, porque é isso que Deus tem para nós. Ele quer que nós prosperamos, que nós crescemos na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa saúde e na nossa vida sentimental, em todas as áreas. Seremos abençoados 100% em todas as áreas? Não, por quê? Porque Jesus nos disse que no mundo nós teremos aflições, tem de bom ânimo porque ele venceu. Então estamos no mundo, estamos vivendo as aflições. Estamos no mundo e às vezes vamos passar por situações que não vai ser muito favorável, que não vai agradar o nosso coração. Passamos por portas fechadas, por uma doença, um ente querido que foi embora, por coisas que às vezes nos entristecem, porque estamos vivendo. Amém? Então é isso, eu vou deixar essa mensagem para você, que Deus mude a sua história, que você viva o melhor de Deus, porque é isso que Ele tem para você. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.